imediato, tá bom? Quem quiser fotografar alguma coisa também fique à vontade que esse material aqui é para vocês. A primeira parte a gente vai falar das direções criativas, que são as estéticas, os temas, né, que vão predominar aí para a estação. Nessa primeira parte a gente contempla tanto o feminino quanto o masculino e depois a Bia Dar, nossa consultora de formas, faz um especial sobre formas e detalhes do feminino, combinado? Então vou iniciar aqui com vocês as direções criativas. Nós temos aqui a proposta de 3 temas, né, 3 storytellings aí que estão predominando para o inverno 23 e que já começam a se confirmar aqui nas primeiras entradas do varejo internacional, no street style, nos editoriais, né? É uma estética que já vem acontecendo. A gente vai falar do memórias, emoções e razões, cada uma delas tem o seu código de estilo, o seu universo criativo, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Primeiro a gente fala do memórias, né, que é essa ideia de olhar para o passado, né? A época do lançamento, os birôs falavam muito sobre a questão de quando a gente vive um momento muito desafiador, como a gente vive hoje, de pandemia, de guerra, de crise climática, de tensão política, enfim, toda a sociedade tem uma tendência a olhar para o passado, né? Porque o passado é um caminho já conhecido, traz uma ideia de acolhimento, uma ideia de segurança. Então é muito essa ideia de uma nostalgia que é calorosa, que traz essa ideia de acolhimento, um sentimento de bem-estar. Dentro do Memórias, muito estilo retrô, que é algo que é pertinente, que sempre acontece para o inverno, né? Masculino, feminino, os padrões clássicos, os lanosos, enfim, mas muito trazer a ideia do retrô, não só para o mercado contemporâneo, bem clássico, mas também trazer isso para o mercado jovem, flertando aí com streetwear, misturar um tecido clássico com um tecido esportivo, a gente vai dar alguns exemplos para vocês. E por último, a ideia do luxo boêmio, né? A gente está no momento já que começa a se falar de um pós-pandemia, claro, com muita responsabilidade, cautela, mas se percebe as pessoas querendo se arrumar mais, uma roupa de ocasião, poder ir para uma festa, para o jantar, a gente tem vendido bastante brilhos, por exemplo. Então as pessoas já estão se permitindo mais em uma moda que traga um pouco mais desse prazer, um pouco mais desse desejo de se arrumar mais, tá? Então o luxo boêmio, muito baseado nos anos 70, disco, folk, hip chic, tudo isso está bem forte, muito projetado aí para o inverno 23 e se confirmando lá fora nas primeiras entradas do varejo com bastante destaque. Vou passar um videozinho para vocês pegarem mais a atmosfera, a atitude dessa direção, em seguida a gente fala um pouquinho mais. Today I decided to Ready? Today I decided to Ready? Esse clima retrô, de uma tarde outonal, essa ideia de acolhimento, de cores mais outonais, né? A gente percebe aqui por esse mood board são imagens bem recentes de campanhas, editoriais, street style, para mostrar como essa estética ela está se revelando e ela está indo um crescente ao longo da estação. A Ellen, nossa gerente de pesquisa, acabou de voltar de viagem, ela disse que essa estética, né, do retrô é algo que está mais forte nas primeiras entradas, trazendo essa luz invernal, esse clima mais outonal aí para as lojas, tá? A gente tem inclusive as peças bem fresquinhas aqui, divididas pelos temas que vocês podem fotografar e dar uma olhada depois também, tá? Então o que a gente percebe aqui? Nas 3 primeiras imagens, a ideia é de trabalhar esse estilo mais retrô para o mercado jovem, para o mercado fashion. Então, flertar com street style na hora de fazer um styling, né, comprimentos mais joviais, fazer acessórios, misturar com formas mais esportivas, um hoodie, um bolso canguru, enfim, tirar essa ideia do clássico como a gente conhece e trazer ele para uma linguagem mais moderna. E claro, também para um formal wear, para o mercado contemporâneo, é algo que funciona bastante. Nas imagens centrais, muita ideia desse utilitário soft, que é a ideia de uma roupa que é utilitária, pragmática, calça cargo, bolsos, camisas, enfim, mas trazer esse toque mais outonal, com cores amadeiradas, trazer a mistura com os tricôs, os aveludados, os suetes, trazer esse conforto termal, essa tatilidade mais invernal é bem importante para revelar esse clima de inverno. Então é uma roupa muito pragmática, urbana, de trabalho, enfim, do dia a dia, mas com essa cara mais acolhedora. E também aqui a ideia, né, dos suedes, a mistura de couros com as alfaiatarias mais estruturadas, os brilhos importantes, aqui o brilho dourado bem destacado para essa ideia do luxo boêmio, né? Bem uma cara de disco de anos 70, né? Uma ideia de glamour, porém com essa cara mais de retrô. Então é toda uma ideia de você olhar para o passado, para as memórias, mas trazer isso de uma maneira mais moderna e mais atual.
Em relação às cores, essas são as cores que mais estão aparecendo, tá? Para essa temática. As 3 primeiras imagens é a ideia do fundamento, né? Os beges e os marrons. Mais aberto, mais claro, mais avermelhado, pode ser um marrom café ou um marrom um pouco mais chocolate, aberto, enfim. Toda essa ideia, né, dessa luz de marrom vindo dos neutros para o marrom é bem importante. É o marrom como a cor de fundo mesmo, da estamparia, do fio tinto, é a cor de base bem importante, né? E aí os beges, enfim, os neutros são bem importantes para a malharia, essa história do comf, né, do conforto, que foi muito forte aí durante a pandemia, né, todo mundo no isolamento, a ideia do conforto, mas já trazer esse conforto de uma maneira mais renovada, uma malha mais sensorial, né, as fendas, um abotoamento, trazer esse conf de uma maneira mais elaborada, com mais design, utilitário soft, importante aqui, né, nessa jaqueta, nesse vestido sahariano, enfim, com os bolsos, bem importante. Importante a ideia do marrom aí para renovar as alfaiatarias. E depois a gente tem essas cores que já são mais amareladas, enferrujadas, né, indo para uma história de ferrugens e páprica, essa ideia dessas cores de taste, né, também de temperos, enfim, bem importante, como a ideia da folha de outono que vai se queimando e se avermelhando. Então, isso para os acentos de cores são bem importantes. Então, já um bege bem mais amarelado traz aí já uma atualização, a ideia dos ferrugens e desses pápricas. Quanto mais avermelhado, mais funciona para os tecidos mais refinados, acetinados, transparências, porque é algo que funciona como um acento de cor bem importante para o feminino, tá bom? Então, a ideia dos neutros e marrons e esses tons mais oxidados como acentos é o que mais tem aparecido. Para cada direção criativa, a gente trouxe 3 grupos de aspectos, entre highlights, best-sellers, lançamentos. É claro que tecido a gente tem que ver na mão durante o atendimento, mas aqui a gente traz um pouco da perspectiva da nossa coleção, tá? Então, aqui no primeiro slide, a gente fala muito dessa ideia dos clássicos, trazer essa luz do retrô, do vintage, do brechó, trazendo esse clima invernal aí para a coleção. Os 3 primeiros de cima, 3 exemplos bem clássicos, né? O Cupro Like Dob, que é um lançamento nosso, que é como se fosse uma viscose, mas ela é mais densa, porém bastante maleável, um toque peletizado. Então, a versatilidade da viscose que a gente trabalha muito para o verão, vindo com essa pegada mais de inverno. A nossa Lana Moritz, o número 2, que é uma lã bem leve, tem uma cartela de cor bem atual, então perfeito para fazer um outwear, um casaco mais de forma leve, prática de carregar, enfim, e para o nosso inverno, que é mais moderado. E também o número 3, que é a nossa Leather Buck, que é um aspecto de couro, ela numa base de viscose, então não precisa de forro, tem essa versatilidade. Uma cartela bem atual, que funciona muito para memórias, e algumas variantes, como esse marrom, ele tem um efeito metalizado. É justamente isso que atualiza, né? Trazer a ideia desse retrô de uma forma mais moderna, através de alguns acabamentos, enceramentos, etc. E embaixo, muito importante a ideia dos padrões clássicos, né? Em bases lanosas, como a nossa malha lanage número 4, número 5, a nossa alfaiataria Frata Chevron, o chevron bem importante, especialmente para o masculino. Aqui a nossa Frata Chevron, ela tem uma composição bem elaborada, entre elas viscose de bambu e um pouco de lã. Então traz essa qualidade termal, esse toque mais nobre, bem importante. E aqui muito legal, nossa alfaiataria Puglia Check, que é a ideia do Príncipe de Gales, a Ellen comentou que está bem forte lá fora, feminino, masculino, jovem, fashion, até mesmo para o infantil, e aqui a gente vê que tem um fio tinto com esse tom de ferrugem, então são maneiras de você atualizar aquilo que é muito clássico, né, que é algo que acontece em quantidade aí no mercado, trazer alguma atualização através de uma inserção de cor, mas desses enferrujados que estão bem presentes. Aqui nós temos os aconchegantes, né, como a gente tem falado dessa nostalgia que acolhe, né, que é familiar, que traz essa ideia de algo que é confortável, muito destacado para as malharias, mas também para outros aspectos. Destaco o número 1 e 2, que são os cotelês Alston e o Oslo Melange. A ideia do cotelê que a gente tem variados, dos mais pesados, desenhos mais marcados ou os mais sutis, como esses, são bem importantes para renovar a camisaria, vestido camisa, isso é uma coisa que tem aparecido bastante, trazendo esse toque aveludado. Então de repente pegar aquela camisaria que já é um best-seller, trazer com tecido mais invernal, já muda aí a luz, né, na coleção. E também é importante para os vestidos camisas, que é algo que tem aparecido bastante, combinadas com bota country, uma camisa meio country, é algo que tem acontecido para o feminino nesses aveludados. O número 3 é a nossa malha flanel check 4, que é a ideia das flanelas, né? Muito importante para camisaria, mas aqui também na malharia, legal para fazer peças esportivas, um hoodie, enfim. Então, trabalhar essa ideia do flanelado não só para camisaria, mas peças mais casuais também. Tem um visual clássico, porém de uma forma mais casual. É essa desconstrução que fica interessante aqui. E embaixo mais 3 opções de malhas, bem importante. O número 4, nosso matelacê Dublin K, a ideia dos matelacês bem importantes, saindo daquela história só da jaqueta puff, que é super prática, né? Aquece, é leve, mas trabalhar formas mais renovadas, com design mais ergonômico. Então, esses matelacês mais leves permitem isso, né? Um conforto termal, mas peças mais elaboradas também. E o 5 e 6, muito importante a ideia dessas peças muito clássicas, que parecem aqueles tricôs de tranças, de cordas, que é algo bem clássico, que pode ir para o clássico, pode ir para o mercado mais jovem.
O número 5 é o tricô 3C1, que é a ideia de um aspecto de tricô com uma cartela de cor bem atual, não só esses tons outonais, mas cores vibrantes também. E o número 6 é a pele Aspen, que é uma ideia de pele, né, de fio curto, um toque bem agradável, que também tem esse desenho dessas tranças e cordas. Esse aqui, particularmente, ele tem um rapport bem grande, muito legal para fazer sweatshirt dress, né, aquelas peças muito amplas, maxi pull, revelando bem o rapport, ficam peças bastante originais também, tá? Então aqui a ideia do aconchego bastante importante para o Memórias, né, trazer essa gentileza, esse toque agradável, e também aqui a ideia dos brilhos, né, a gente falou do luxo boêmio, né, muito baseado nos anos 70. Destaco para vocês o Fluid Metallic Share, o primeiro ali, nos tons de ferrugem, né, os dois primeiros bem importante como cor, e a ideia do Fluid é um tecido bem fluido, ele tem um fio brilhante, então ele tem um brilho all over bem importante, sem químicos danosos, pessoal, sempre quando tem esse selinho faz parte da nossa seleção Focus Green, que são variados tecidos, bases, aspectos com variados certificados internacionais de sustentabilidade. Então, vale a pena dar uma olhadinha para trabalhar essa questão também do sustentável, tá? O número 2, o Rayon Lust Metallic. O Rayon é uma fibra celulósica, uma viscose, mas ela tem um acabamento mais nobre. Então, um tecido bem especial. Ela também tem um brilho, né? Ela tem poliamida, que dá essa cintilância sutil no tecido. Então, uma ideia de brilho aí moderado também bem importante. O Príncipe de Gales Glow, que é a ideia do Príncipe de Gales, que a gente falou que é um padrão que está bem importante, mas ele tem esse all over, né, de paetê, trazendo aí uma atualização para um padrão que é tão clássico. E embaixo a opção da ideia do dourado, né, o brilho dourado bem importante, item chave dentro aqui dos brilhos para o Memórias, desde um foil all over, como nosso best-seller, que é a malha Neolamé, a malha Fiesta, que é uma malha dupla, ela é lisa por dentro e tem essa construção com fio bem brilhante, bem sensorial para peças bem especiais, e também os paetês, que a gente tem vários lançamentos, além dos produtos de linha, né, o paetê fantasy com esse salpico aqui de um paetê menor com brilho dourado. Então essa ideia de querer se arrumar mais, de glamour, as pessoas estão com esse desejo muito importante aqui no brilho dourado para o Memórias. Nós vamos para a segunda direção criativa, que é Emoções, que já é uma vivência mais emocional, mais passional, podemos dizer assim. O Emoções, ele fala muito de uma ideia de sofisticação, e uma sofisticação que é muito do noturno, né, do jantar, das festas, que vai mais ou menos no encontro que a gente falou do luxo boêmio, né, mas aqui um pouco mais dramático, né. Então essa ideia de uma roupa mais refinada, os tecidos super femininos, acetinados, brilhos, então todo esse refinamento é muito importante, e sempre com essa pegada mais noturna, de um romance mais sombrio, uma coisa mais dark, tá? A gente vai ver vários exemplos. A sensualidade, bem importante para as peças mais sensuais, que a Bia vai comentar. A dramaticidade nas cores, cores profundas, violáceos, vermelhos, o pink, que está acontecendo com muita força. Essa ideia de uma maquiagem de sedução, vamos dizer assim, é mais ou menos esse o clima. E o mais interessante também aqui é a ideia do utilitarismo dark, que é você olhar para a moda festa, para a peça de ocasião, mas também trazer com tecidos esportivos, formas esportivas, uma coisa meio gamer, avatar, a gente vai ver os exemplos, que você tira essa ideia do luxo, do lugar comum e traz isso de uma maneira mais irreverente, flertando aí para o público jovem. Trazer uma ideia de tecnológico, de esportivo junto com a moda festa é algo que atualiza muito a linguagem aí dessas peças de ocasião. Vou passar o videozinho para vocês também pegarem o movimento dessa direção e em seguida a gente fala um pouquinho mais. Armed. Percebe aqui que já é uma temática mais ousada, né? Algo que reverbera, ressoa muito para o feminino, mas vai para o masculino também. Aqui o mood board, né, com imagens bem recentes de campanhas editoriais que mostram como é uma estética que está vindo aí com força. Destaco as duas primeiras imagens, bem essa ambiência, né, de luzes, noturno, desses florais meio dark, esse romantismo dark. É um tipo de temática, de estilo que acontece muito aí nas revistas, tá?
essa ideia de um romantismo mais dark. As duas imagens seguintes, muita ideia de olhar para esses tecidos mais preciosos, é um tweed com fio brilhante, aqui muito legal o look da Victoria Beckham, então é um vestido meio lingerie, com transparência, o acessório pink, o fundo vermelho, trazer essa dramaticidade, algo que está funcionando muito pro feminino, né? Então é um tema bastante sofisticado e intenso, podemos dizer assim. As cores também têm essa intensidade, o pink, né, bem importante. O Valentino, que era sempre muito conhecido pelo vermelho, acho que as novas gerações vão associar muito mais a questão do pink, né, bastante presente, e a ideia dos vermelhos também intensos aqui na Dior, inclusive na cenografia. Então trazer essa dramaticidade, essa provocação mesmo é o que tem acontecido com força. Nas imagens seguintes do feminino, a ideia que a gente falou do utilitarismo dark. Então a gente vê a Kendall Jenner na campanha da Prada, é uma bomber, né, super esportiva, que vem do uniforme de guerra, enfim, mas ela é super volumosa, ela tem uma aplicação de plumas. Então essa ideia de você tirar o utilitário do funcional e trazer isso para a moda festa. Toda essa ideia de um universo meio gamer, digital, metaverso, trazendo uma ideia de uma fantasia digital, atualizando a ideia do luxo com essa pegada mais tecnológica e futurista. Muito bonito esse também da Alice Singapore, que é a ideia de um pink, uma forma feminina, mas é um tecido tecnológico, é uma forma meio utilitária. Então essa ideia de você trabalhar o luxo, a festa, a ocasião, com essa linguagem mais tecnológica é algo que tem acontecido com bastante força. E para o masculino, o homem do Emoções, ele é um pouco mais ousado, aceita uma alfaiataria mais afiada, um corte mais sharp, de repente uma cor mais profunda como o avinhado ali de cima, os acessórios, né, um lenço, o style, né, trazer um pouco dessa sofisticação. Aqui na lapela desse paletó, ele tem uma borda acetinada, então alfaiatarias com um pouco mais de brilho, trazer um pouco dessa ousadia também aí para o masculino funciona para esse homem que é mais fashionista. Quantas cores são essas cores preciosas, né? Cores de joias, mas que tem o começo no preto, né? Então o preto como cor de fundo, marrom do Memórias e o preto aqui, trazendo essa pegada mais noturna mesmo, né? Então a ideia dos tecidos mais refinados como transparências, aqui a aplicação de uma flor preta, enfim, trazendo essa ideia de um romantismo dark. Muito legal o look da Acne Studios também. É uma alfaiataria, é um top cropped com transpasso no acetinado, mais uma jaqueta matelassé. Então essa ideia de você misturar o luxo e o utilitário traz uma linguagem bem moderna. Os violáceos, bem importantes, trazem essa dramaticidade para o tema, né? Desde os jacquards, dos sedosos, enfim, com esses desenhos florais. Importante aqui para as peças bem femininas, fluidas, inclusive para o acessório no street style. Os pinks, que já estão acontecendo agora com bastante força, né? Seja ele mais rosado, mais melancia, enfim, essas variações dos pinks bem brilhantes, bem intensos, trazendo essa energia, né? Que tem tudo a ver com a provocação do tema. E os vermelhos bem importantes também, trazendo essa intensidade. Aqui uma camisaria para o masculino, então de repente é uma camisa bem simples, mas só de já ter um brilho, uma cor mais intensa, atualiza isso para o homem do Emoções, tá? Então a ideia do preto como cor de fundo e essas cores bem preciosas, bem intensas, trazendo essa dramaticidade para o tema. E a gente fala dos 3 grupos de aspectos, né, também para Emoções, entre highlights, lançamentos e best-sellers. Tá? Primeiro a gente chamou de refinados, que é toda uma variedade de tecidos que trazem essa sofisticação para o tema, né, como o nosso Rayon Mix Sabine, como eu falei, é uma viscose mais nobre, ela também tem um brilho acetinado, trazendo essa sofisticação, ou seja, uma viscose que a gente trabalha muito para o verão, muito versátil, trazendo ela um pouco mais sofisticada para o inverno. O 2 e o 3, as construções em twill, que são esses sarjados, né, mas em bases mais leves, destaca o Twill Fever, número 3, ele também tem um leve brilho e com viscose de reflorestamento, faz parte aí da seleção Focus Green. E embaixo 3 propostas de alfaiatarias, né, com pesos variados. Desde a nossa alfaiataria Satin Eliso, número 4, sem químicos danosos, que é uma ideia de uma alfaiataria bem fluida para formas mais amplas e com o brilho do acetinado, cartela de cor bem atual para o inverno 23. E 2 propostas de tecidos do masculino, mas que pode para o feminino também, como a nossa Special Ox, o número 5, que ganha um encerado, então é uma alfaiataria um pouco mais lustrosa, e o número 6, que é uma maquineta que já tem um fio mais brilhante, ela já tem um brilho mais importante, mais intenso, mostrando como essa ideia do brilho, dessa sofisticação acontecendo inclusive para o masculino, mas que pode atender também o segmento feminino. Muito importante aqui a ideia da sensorialidade, né? Então, nas transparências, sejam elas, né, nos tecidos vazados ou transparências mais sutis, a ideia de uma sensorialidade mais elaborada, tá? Os 3 primeiros de cima da malharia, como o nosso Tulle Brigitte best-seller, tem esses pontinhos, tanto para fazer peças inteiras, detalhes, sobreposições. O número 2, o nosso crochê trancoso, com esse desenho bem intricado, né, um vazado, um open work, então para fazer essas sobreposições fica um look bem diferenciado. E o número 3 é a nossa renda JG Color 04, entre outras rendas. É uma renda estreita de lingerie mesmo, mas perfeitamente
até para fazer aplicações, detalhes. É uma renda jacquard, que já é um diferencial, com 2 fios bicolores, então é um desenho bem definido, uma renda bem interessante e que também faz parte da seleção Focus Green. E embaixo, nos tecidos planos, essa ideia da transparência com um padrão geométrico. É assim que mais tem aparecido desde as feiras e já está se confirmando no varejo também. Como número 4, a nossa transparência na ruga metallic, ela tem uma sensorialidade, amassadinhos, crinkles e ganha esse fio brilhante formando essas listras. Também aqui no Check Demi, né, parece um vitral, um desenho xadrez bastante refinado e nesse trabalho de opaco transparente traz esse padrão gráfico. E o nosso do Abelora, que já é uma transparência bem velada, bem sutil e que tem esses pequenos grafismos, né, essas repetições dando esse padrão geométrico também. Então a ideia das transparências com padrão geométrico é algo que tem aparecido aí com força e tudo sempre nessas cores dramáticas e intensas do tema. E por último a gente fala aqui no Emoções o glamour, né, que é super pertinente ao Emoções, então a ideia do brilho, né? Os 3 primeiros, a ideia é desse brilho bem dramático, como a nossa malha Celebrate Luxe, que é um tecido bem diferenciado, a gente tem outros nessa linha do Celebrate, um fio super brilhante para peças mais estruturadas, bem peças de ocasião mesmo, os paetês bem importantes e aqui com cores mais intensas, né, como o nosso paetê Glow, que tem um desenho mais linear, formando listras de paetê, ou o nosso paetê Glamour, que tem 2 tons de metalizado, não revela bem aqui, vale a pena conhecer em mãos. Então, a ideia de ter 2 metalizados, ele fica com um brilho mais dinâmico, um movimento mais interessante, vale a pena conhecer. Tá? E embaixo a ideia do animal print, né, que é sempre um símbolo aí de sofisticação, de glamour, e a gente percebe que ele está vindo bem renovado. A Mango fez uma entrada recente para virar para o inverno, né, meia estação, na verdade, com bastante estampa de cobra, é algo que a gente tem visto muito. Então, nossa malha Jacquard Safari com desenho cobra bem diferenciado, intricado, né, trazendo uma coisa meio tecnológica, muito legal, vale a pena conhecer a nossa malha Leather Skin, que é uma malha com bastante elasticidade, dá para fazer peças bem ajustadas, e ela ganha esse PU com um efeito holográfico de couro de cobra, né, e esse PU ele é bem resistente também, acompanha a elasticidade do tecido, então muito legal esse trabalho de luz, né, para peças bem ajustadas, bem sensuais, funciona bastante. E por último também o Crepon, Spam Printed, que é a ideia de um animal print, mas ganha esses manchados, esse blur, uma coisa meio de fantasia digital, então você atualiza o animal print, né? Então é uma ideia de olhar para essas estampas de animal print que são sempre muito sensuais, muito opulentas, glamourosas, mas trazer de uma maneira mais tecnológica, essa fantasia mais dark, renova essa ideia do animal print. E por último a gente vai para o Razões, né, que já é uma vivência mais racional, da roupa do formal wear, de trabalho, do utilitário, do esportivo, como essa categoria de produto está acontecendo aí para o inverno 23. Mais ou menos como a gente vê nessa imagem, né? Então a gente vê um ambiente muito urbano, de linhas retas, né, como a gente vive o nosso dia a dia, mas nessas faixas trazer um toque de otimismo, trazer cores solares, trazer cores que trazem uma ideia de bem-estar, de nutrição, enfim, tudo isso tem aparecido com muita força. Então é uma ideia de uma urbanidade mais amigável, né, fazer a cidade mais amigável, mais colorida, mais otimista, a gente precisa, né, desse otimismo, um pragmatismo que é lúdico, uma lógica, né, aquilo que é mais funcional, mais utilitário, mas mais criativo. É algo que tem aparecido com bastante força, são as últimas peças ali da Arara, essa ideia de um utilitário bem colorido, com cores de verão mesmo, é algo que tem aparecido muito. Tá? Vou passar o videozinho e em seguida a gente finaliza aqui com Razões. Já percebe uma temática que já tem toda uma irreverência, uma energia, né, que vai muito para o público jovem, mas também renovar o look mais clássico. Então, o que eu destaco aqui, na primeira imagem da Cat, que faz parte do grupo da H&M, né, que é bem essa ideia, né, do coletivo, de você misturar clássico e esportivo, cores neutras, cores vibrantes, bem esse uniforme urbano bastante renovado. Como a gente vê nas duas imagens seguintes, né? Então, a gente tem ali um paletó lanoso na Louis Vuitton, bem clássico, mas com formas esportivas, cores mais ácidas aqui,
aqui bem bonito na Nina Ricci, um príncipe de Gales, como a gente falou lá no Memórias, mas você mistura com color block de uma cor mais vibrante. Essa fusão do formal e do informal que traz uma linguagem mais moderna, né? De algo que é clássico, com cores clássicas, mas com misturar com aspecto esportivo, uma cor mais vibrante, o formal e o informal se juntando cria essa atualização. As alfaiatarias muito importantes para uma ideia de roupa de trabalho, mas o que a gente vê, né? Cores mais solares, formas mais amplas, formas mais joviais, mini saias, croppeds, enfim, trazendo essa renovação para a roupa de trabalho, para a roupa funcional. Muito importante a ideia dos color blockings, né? Na construção da peça, na composição do look, aqui no utilitário esportivo jovem, trazer essa energia do color blocking e com essas cores bastante solares, de bem-estar, e toda uma ideia de olhar para o esportivo, né, de uma maneira muito renovada, com peças com volumes especiais, misturas de matérias-primas, dimensões maiores, enfim, não fazer só o esportivo funcional, básico, uniforme, trazer um tratamento de moda, de repente é uma jaqueta que vai para a academia, mas vai para uma festa também, é mais ou menos essa ideia que aparece aqui, né? Você fundir o clássico com essa energia mais esportiva. Como a gente vê aqui no slide de cores, bem o exemplo da primeira imagem, né? Então, é uma calça marrom, é um casaco camelo, de lã, bem clássico, mas aí vem uma malha mais colorida, que pode ir para a peça inteira, no outwear, os laranjas bem importantes, um tipo de cor que tem aparecendo bastante lá fora, para o inverno. Aqui aparece também a ideia dos azuis, tá? Bastante essa ideia desse azul mais intenso. Aqui na Bélgica, esse azul que é mais limpo, ele é bem um azul plástico, é algo que tem aparecido muito para o jovem, já faz um tempo que os birôs falam dele, mas ele está evoluindo agora como algo mais comercial. É uma cor bem diferente, que chama muita atenção, então para quem quer usar esse tipo de azul mais artificial, bem importante, mas também tem essa história do azul royal, o bic, que a gente já trabalha mais, bem importante também. Os verdes estão muito interessantes também, trazendo essa energia, né? Uma cor bem solar, bem de natureza, enfim. Aqui renovando o outwear, muito legal esse look da Off-White também, então é uma calça clássica, no xadrez inglês, um lanoso, mas com uma peça esportiva, essa fusão de formal e informal que eu comentei, né? E bem legal também aqui a ideia dos pedipullis, padrão bem clássico, icônico, né, de inverno, masculino e feminino, mas numa cor ácida, numa peça mais jovem, então trazer esse clássico para uma linguagem mais street, mais esportiva, traz essa atualização também. Falando aqui dos aspectos primeiros otimistas, muito baseado na ideia de cor, né, que eu tenho dito aqui, né, essas cores solares que trazem essa ideia de bem-estar, iluminando aí o nosso inverno, né. Os três primeiros, uma variedade, né, de tecidos como o nosso Ice Cotton, de algodão sustentável, faz parte da seleção Focus Green, é um algodão empapelado, então é como se fosse uma camisaria clássica, mas ela vem empapelada, então você traz uma ideia de esportivo. O número 2, o moletom pixel, né, a gente tem variedades aí de moletom, mas essa construção que parece um pixel, né, uma coisa meio digital e uma cor mais ácida, atualizando a ideia daquele conf, né, daquelas peças mais básicas, né, com um moletom mais diferenciado. E o número 3, uma malha também, que é a Marrakech Fava, bem sensorial para fazer peças ajustadas, enfim, com uma cor bem luminosa. E embaixo a ideia de 3 padrões muito clássicos, né, então os pedipullis, né, aqui no trabalho de opaco brilhante, bem importante para o feminino. O número 5, numa alfaiataria sensorial, texturizado. Os tweeds, a gente trouxe vários tweeds novos, é algo que está indo muito para o mercado jovem, fashion, saiu daquela coisa muito do clássico, do contemporâneo, tendo uma linguagem mais jovial. Aqui a ideia da textura, né, da construção de tweed com esses xadrez janela bem gráfico, bem minimalista, bem urbano, mas numa cor mais ácida, né? Então essa ideia de você trabalhar padrões, aspectos que são muito clássicos de uma maneira mais provocativa, mais jovial. Muito importante aqui o novo formal, que é essa nova roupa de trabalho, né? Então são tecidos que permitem uma fluidez para uma modelagem mais ampla, mais confortável, ou com algum acabamento mais tecnológico, para trabalhar essa ideia do formal wear, a roupa de trabalho com uma linguagem mais moderna, mais casual e mais tecnológica. Destaco o nosso Fluid Areta, que tem uma cartela de cor bem atual, ele é bem fluido, toque bem leve. O nosso Soft Flow Greta, que ele é acetinado e ele ganha um airflow, que é aquele jato de ar que deixa ele meio amassadinho, trazendo essa sensorialidade e sem químicos danosos. O número 3, o nosso xadrez Twill Dublin, que ele é um poliéster, mas ele tem toque de viscose, então um bom custo-benefício, aqui também com xadrez janela, bem moderno, minimalista, que tem tudo a ver aqui com razões. E embaixo 3 propostas de alfaiatarias também. A nossa Special Dob Bergamo, que é uma maquineta bem discreta, vale a pena conhecer o tecido, e uma cartela de cor bem interessante. O número 5, Fiorentino Span, que é um poliéster de alta torção de última geração, então tem um custo-benefício bem legal também, e uma cartela de cor bem importante do feminino. E o Casual Bergamo, que é um aspecto mais tecnológico, então para fazer uma alfaiataria com cara de tecnológico, mais empapelado, um lustre também, bem interessante para renovar a alfaiataria.
E por último aqui no Razões para Acabar, o esportivo, né? Esse athleisure, essa fusão do esportivo com formal que cria bem essa história do Razões. Em cima 3 malhas bem importantes, como a nossa malha Net Sport, um open work para detalhes, peças inteiras, a gente tem uma peça inteira aqui na arara, cores bem do esporte, cores ácidas. O número 2, a nossa malha beach, que é bem legal para estamparia, ela é bem compacta, toque agradável para quem quer trabalhar em uma estamparia exclusiva. O número 3, o ponto Roma Classic. O ponto Roma é aquela malha que é igual dos dois lados, né? Não tem frente e verso. Então, bem versátil aí para produção, tanto em cores clássicas como as cores mais esportivas. E o nosso neoprene, malha neoprene, que é um best-seller nosso, que é uma malha bem interessante, porque como ela é encorpada, você pode fazer até um paletó, enfim, trazer aquele alinhamento para a roupa de trabalho, aquela credibilidade, mas de uma maneira bastante confortável e evocando uma ideia do esporte bem moderna, né? Também nosso Wind Water Repellent, que é uma base 100% poliamida, bem leve para fazer aqueles corta-ventos, jaquetinhas leves, bem prática, legal para pôr debaixo do paletó, com uma cor bem vibrante, enfim. Tem um toque bem agradável e uma cartela de cor bem extensa, desde cores mais neutras às cores mais vibrantes. E por último, o Matelacê, o nosso Matelacê 5, a gente tem vários lançamentos de Matelacê. Aqui o 5 é do masculino, mas que pode ir para o feminino. E o que a gente tem visto mais são esses desenhos ergonômicos, sinuosos, que o mercado chama de balãozinho, enfim. Para o masculino, um pouco maior. Para o feminino, a gente tem uma Matelacê Joy, que é esse balãozinho um pouquinho menor, com cores bem femininas. O número 5 do masculino, ele é sem químicos danosos, também faz parte da seleção Focus Green. E é isso, pessoal. Deu um panorama aqui, né, para a gente ver essas 3 estéticas bem importantes, tá? Lembrando que o pessoal do showroom já tem a apresentação, para quem quiser, eles encaminham de imediato. Desejo um ótimo inverno para vocês. Contem aqui conosco que eu vou passar para a Bia, que vai falar da forma do feminino, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Lê.